Boa tarde, tudo bem? Queria trazer uma reflexão para a sua vida que se encontra lá em Tiago 3:3, que fala sobre o domínio da língua. E sobre esse domínio da língua, eu queria trazer uma experiência que eu vivi esses dias. É, Esses dias eu cheguei no ambiente de trabalho e vi o posto, uma equipe, denegrindo a imagem de uma funcionária. Tipo, chamaram ela, começaram a criticar, começaram a falar entre eles, começaram, tipo assim, um montim, sabe? Muitas pessoas para atacar uma só pessoa. E aí eu fiquei bem abismada de ouvir, né? Eles falando mal dela. Me retirei, não quis ouvir mais detalhes, me retirei e comecei a refletir, comecei a pensar. Porque essa pessoa que eles estavam fazendo isso, eu nunca tinha visto nada que desapontasse, sabe? Eu nunca tinha visto nada dela que realmente merecesse aquilo que estavam fazendo contra ela, né? E parei ali para pensar na situação e aí comecei a observar ela. Aí a gente percebe o quanto o nosso cérebro é influenciado por outras pessoas. Comecei a observar e de repente estava vendo ela com outros olhos, não estava mais vendo ela como aquela pessoa prestativa, aquela pessoa que traz conhecimento, aquela pessoa que trabalha bem, aquela pessoa alegre. Estava vendo ela com a imagem que estavam descrevendo ela. E ao mesmo tempo que eu estava com essa imagem, algo dentro de mim, que creio que se chama o Espírito Santo de Deus, estava dizendo para mim: é assim com todos aqueles que eu escolhi. É assim com as pessoas que algumas não gostam de algum detalhe dela e eles tentam destruir ela pelo único detalhe. É assim com você e é assim que tem sido uns com os outros. A palavra de Deus diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos se esfriariam. Assim, de repente eu estava vendo aquela imagem diferente dessa moça e eu comecei a me policiar e eu comecei a observar e dizer: não, é pura perseguição maligna. Ela não é o que os outros estão falando sobre ela. E essas pessoas levavam ela longe demais, tentando derrubar mesmo ela. E chegaram para a coordenação. E aí a coordenação chamou ela para conversar e ela pôs o ponto de vista dela. E os que estavam falando dela falou para a coordenação: ela não vai aceitar correção, ela não muda, ela é isso, ela é aquilo. E a própria coordenação, quando ela é envenenada por outras pessoas, elas entram no mesmo veneno, não tem diferença. Elas acabam perseguindo, elas acabam sendo maldosas. E aí, essa coordenadora falou: ela não vai aceitar, ela é desse jeito mesmo. Para falar que a pessoa é desse jeito, realmente foi armado, né? Várias emboscadas para tentar derrubar essa pessoa, a qual pelas costas é muito falado dela. Tem pessoas que dizem assim: falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Mas é duro quando falam injustiças, quando falam tramando contra a sua vida, quando falam coisas que não é. Porque o preço que cada um paga, só ele e Deus sabe e conhece. Só Deus sabe o que a pessoa já fez para chegar até onde chegou. E enfim, eu chamei ela, e aí ela ficou assim meio preocupada, né? Porque ela pensou: mais uma que vai chamar minha atenção, né? Aí eu falei para ela assim: não tô aqui para te chamar atenção. Eu tô aqui para te dizer para você orar. Eu não sei se você crê em Deus, mas eu te digo assim, a única certeza de vitória que a gente tem é Deus, é o Criador. Então assim, ore e coloque as pessoas que te chamaram ali no posto e coloque mais uma pessoa que eu não posso citar nome, mas que tem me procurado para falar de você, mas eu não vi o que elas estão falando de você. E eu quero acreditar que você não é o que dizem.
Então, assim, por eu confiar no ser humano, porque eu ainda confio, apesar de tantas decepções, eu ainda confio. Por eu confiar no ser humano, eu confio em você porque eu não tenho o que falar de mal de você, não tem porquê. Mas tem pessoas que quando não gostam de você, teu nome pra ela é vai pro ralo. Ela não tá nem aí, ela puxa o tapete com vontade. Só que o mesmo tapete que ela puxa de você, ela vai no futuro perder o tapete e o chão. Porque existe uma lei que se chama lei de Deus e do retorno. Essa nunca vai falhar. Essa lei é para todos aqueles que plantam, seja o bem ou seja o mal. Por isso que a gente tem que escolher bem o que plantar, a gente tem que ter boas plantações. Se eu não plantar amor, eu não vou colher amor. Não adianta eu achar que eu vou plantar coisas maus, amargas, e vou colher flores, eu vou colher frutos, eu vou colher coisas boas, porque eu não vou. Se eu plantar o mal contra as pessoas, vou colher o mal. Aí você diz assim, mas eu não tô vendo as pessoas que me fizeram mal colher o mal. Mas calma, tem tempo para todas as coisas. Não, é porque se você não tá vendo, não é porque não tá acontecendo. É porque a pessoa não deixou você perceber. Mas aquele que te tira uma lágrima vai chorar rios de lágrima depois. Às vezes ela não vai nem entender por que ela tá chorando tanto, por que ela tá sofrendo tanto. Mas você vai ser justificada. Pode ter certeza que Deus vai te justificar porque Ele é justo, porque Ele odeia a injustiça. Então, assim, a nossa língua é um pequeno órgão humano, mas ela tem um poder tão grande de destruir e de construir. Ela tem um poder de matar e de dar vida. A palavra de Deus diz isso, que a nossa língua, a vida e a morte está na mão dela. A palavra também diz que com a nossa língua a gente pode trazer bênçãos e pode amaldiçoar. Mas à medida que amaldiçoar, a gente está na balança de ser amaldiçoado também. A balança não tem dois pesos. Ela tem que estar equilibrada. Se eu amaldiçoei, aquela maldição vai cair todo pro meu lado de novo. Aí não tem como eu querer um refrigério, não tem como eu querer sair de situações a qual eu mesma plantei. Porque se eu plantar pro próximo, eu tô plantando para mim mesma. Às vezes nem é pro próximo, às vezes é para mim mesma. Então a gente tem que cuidar com todas as nossas ações para que a gente tenha uma colheita bem-sucedida, para que a gente seja abençoado. Então eu queria deixar essa palavra pro seu coração, para sua vida nessa tarde e dizer: você está sendo perseguida? Você está sendo perseguido? Acharam que derrubaram você? Não. Eles derrubaram a si mesmos. Eles plantaram contra a própria vida deles. Eles plantaram contra Deus, porque Deus viu. Quem talvez não viu é eu, o que falaram de mim pelas costas, mas Deus viu. Deus sabe e Deus entende.